Ao estudar a tabela em casa, claro que vocês queriam decorar isto de cima a baixo de uma vez só, não era? Lia uma vez, ótimo. E se calhar há quem consiga. Alguém já conseguiu fazer isso? Assim, só ler uma vez e já está tudo decorado? Tentem não decorar isto só na véspera do exame, está bem? Não dês o teu exemplo. Pronto. Isto é, tentem decorar com antecedência, certo? Isto é, vamos decorando. E é esse o conselho que eu dou. Não é preciso pegar na tabela e decorá-la de cima a baixo de uma vez. Tentem ir por partes. Eu até costumo dizer que isto tem a cabeça, tronco e membros, como nós. Então temos a parte de cima da tabela, que é a parte dos motociclos e ciclomotores. Esta aqui. Vai dos ciclomotores aos triciclos. E vamos decorar esta primeira parte. E depois vamos nos preocupar com os automóveis. Mas para já vamos aos ciclomotores e motociclos. Também não é assim tão difícil. Ora, porquê? Porque já sabem que nas localidades, então, zonas de coexistência não vamos falar. Porque já sabem que zona de coexistência é tudo 20. Qualquer veículo que circule na zona de coexistência é tudo 20 km/h. Agora, aqui é que já viram que tem números diferentes, não é? Então, começando pelos primeiros, ciclomotores e quadriciclos. Sabem o que é um ciclomotor? Menos 50 cm3, portanto são aquelas motinhas mais fraquinhas. E os quadriciclos? Conhecem quadriciclos? O que é um quadriciclo? Diz? Moto 4, por exemplo. Os Papa Reformas. Toda a gente conhece um Papa Reformas? São os quadriciclos, certo? Então já estão a ver que aqui os ciclomotores e quadriciclos são os veículos que andam menos. Aqui, isto é, ele dentro da localidade só pode ir até 40 km/h e fora das localidades só pode andar até 45 km/h. Nas outras vias, claro que não pode ir. Porquê? Porque nas vias reservadas e autoestradas tem que ir a uma velocidade mais elevada e eles não podem, certo? Muito bem. Então é 40, 45 ciclomotores e quadriciclos. Sim? Depois temos aqui a parte dos motociclos. E nos motociclos, se repararem, nós temos 3 situações diferentes. 1, 2, 3. Temos 3 motociclos diferentes, digamos. Agora, sabemos que o motociclo já tem uma cilindrada, a nível de motor, já é mais forte que o ciclomotor, certo? Então, os motociclos podem ter a cilindrada igual ou superior a 50 cm3. Sim? Portanto, o ciclomotor é menos 50 cm3. Os motociclos podem ter 50, igual a 50, ou superior. Mas começando com estes aqui, de baixo, diz aqui, cilindrada não superior a 50 cm3. Isto quer dizer que tem 50. É muito idêntico ao ciclomotor, porque o ciclomotor pode ter até 49,9 cm3. O motociclo, se tiver 50, não é quase igual? É. Só que já é considerado motociclo e não é considerado ciclomotor. A diferença também está na velocidade. Se repararem, dentro das localidades é na mesma 40, certo? Fora da localidade é que o ciclomotor é 45 e este tal motociclo já pode ir até 60. É esta a única diferença aqui no 60. Por ser parecido é que vocês têm que ter cuidado nas respostas, não é? Portanto, ciclomotor 40, 45 e tal como os quadriciclos, os motociclos de cilindrada não superior a 50 é 40 na mesma e 60 fora das localidades. Depois, se o motociclo tiver mais potência, isto é, mais 50 cm3, já são aquelas motas mais fortes, que é este aqui, cilindrada superior a 50 cm3. Se vocês repararem, agora vamos ter as velocidades iguais aos nossos automóveis ligeiros. Estas motas, as mais potentes, podem andar tanto como um automóvel ligeiro. Reparem, aqui, 50 na localidade, 90 fora da localidade, 100 na via reservada e 120 na autoestrada, certo? Ora, reparem aqui em baixo, automóveis ligeiros de passageiros, o nosso ligeiro de passageiros, sem reboque, 50, 90, 100... 120, então não é igual? É. Então já sabem dois veículos da tabela, juntos. Sabemos que os automóveis ligeiros de passageiros, um carro normal, digamos assim, sem reboque, são estas velocidades. No fundo, são as máximas da tabela. 50, 90, 100, 120. Os tais motociclos mais potentes, com mais 50 cm3, e estamos a falar dos motociclos sem o carro lateral, uma moto normal, é igual. Portanto, é 50, 90, 100, 120. Certo? Depois, se repararem, o mesmo motociclo pode ter o carro lateral. É a mesma coisa que o automóvel ligeiro de passageiros ter o reboque. Então, reparem, o tal motociclo com carro lateral, 50 na mesma na localidade, mantém igual,
mas depois, fora da localidade, já vai ser diferente. Passa para 70, na via reservada passa para 80 e na autoestrada passa para 100. Se repararmos no nosso automóvel ligeiro, se tiver reboque, é igual. Dentro mantém os 50, fora passa para os 70, na via reservada passa para 80 e na autoestrada 100, é igual. Portanto, já sabem 4 da tabela. Os automóveis ligeiros de passageiros, com ou sem reboque, isto é, sem reboque é o máximo da tabela, 50, 90, 100, 120. Depois o motociclo, se tiver o carro lateral, é a mesma coisa que o ligeiro de passageiros ter o reboque. Se repararem também, quantos é que nós tiramos? Portanto, na localidade manteve os 50, é igual. Mas a partir daqui tiramos 20 km/h a todas. Isto é, dos 90 passou para 70, fora das localidades, tirou 20. Na via reservada, dos 100 passou para 80, também tirou 20. E na autoestrada também, dos 120 passou para 100. Então, já decoraram 4 da tabela. Depois, o que é que temos? Os triciclos. Ora, sabem o que é um triciclo? É parecido com um motociclo a nível do motor, só que tem 3 rodas. Isto é, pode ter 2 rodas à frente e uma atrás, ou pode ter 2 rodas atrás e uma à frente. Certo? Isso é um triciclo. Reparando, então, o limite na localidade também é 50. Depois temos, fora da localidade, 80. Depois na via reservada, 90. E na autoestrada, 100. 50, 80, 90, 100. Eu até costumo dizer, para não se esquecerem dos triciclos, pensem na sequência dos números. Na localidade nós sabemos que é 50, mas a partir de fora da localidade, se repararmos, parece que tem ali o 8, 9, 10. A sequência seguida. 8, 9, 10. Então é 80, 90, 100. Sim? E depois, com os triciclos, ainda podem decorar outro veículo na tabela das velocidades. São os pesados de passageiros. Os autocarros, olhem ali, automóveis pesados de passageiros, autocarros. A localidade é 50, fora da localidade 80, 8, 9, 10, 80, 90, 100. Então, os triciclos e os pesados de passageiros sem reboque, os autocarros, é igual. 50, 80, 90, 100, 8, 9, 10. Vamos nos focar só nos automóveis. Vai daqui até aqui. Diz a vocês já é muito, não é? É. Agora, a dica que eu vou-vos dar é não lermos por linhas, mas sim por colunas. Já sabem, então, nós vamos começar pelos automóveis, vamos focar só nos automóveis. Temos ligeiros e pesados. É sempre ligeiros primeiro, pesados depois. Ligeiros de passageiros, ligeiros de mercadorias. Pesado de passageiros, pesado de mercadorias. Depois, em todos eles, tem primeiro sem reboque e depois com reboque. E sabemos à partida que com reboque vai andar menos, não é? Pronto, então focando aqui nisto, vamos ver. Nas zonas de coexistência, tudo 20. Agora, dentro das localidades, que é esta parte aqui, qualquer automóvel dentro da localidade é isto que nós temos que pensar. Seja ligeiro ou pesado, com ou sem reboque, é quase tudo 50. Só há um, e apenas um, que tem o limite de 40, que é aquele lá em baixo, que é o pesado de mercadorias, o caminhão, com reboque, que tem o limite de 40. E então, saem muitas perguntas destas nos testes e nos exames. É só pensarem nisto. Só há um que é 40, que é o pesado de mercadorias com reboque. É este, que é 40 km/h. É o único. Porque os outros automóveis todos, com ou sem reboque, é tudo 50. Então, há 2 perguntas que podem fazer. Perguntam qual é a velocidade máxima de um deles, e vocês têm que saber, certo? Ou então perguntam se o limite de 50 é o limite máximo para todos os automóveis, sim ou não, nas localidades? Não. Depois, também é uma pergunta muito frequente. Qual a velocidade permitida para todos os automóveis nas localidades? E depois tem 3 respostas. 40, 50, 60. 40. Porque 40 dá para todos. E eu não perguntei qual é a velocidade máxima permitida. Eu disse qual é a velocidade permitida para todos. E todos podem ir a 40 ou não. 40 dá para todos, incluindo para este cá em baixo. Mas se disséssemos 50 já não dá para todos. Porque há este último, que é o caminhão pesado de mercadorias com reboque, que não pode ir a mais de 40. Então a única velocidade que encaixa para todos, que é permitido para todos, é 40. Estão a entender? Agora vamos passar a fora das localidades, que é a segunda coluna aqui. Então sabemos que os automóveis, ligeiros e pesados, sem reboque, não tendo reboque, temos o nosso ligeiro de passageiros, que é o único, que pode ir até 90. Os outros automóveis todos só podem ir até 80, todos. Seja ligeiro de mercadorias, pesado de passageiros, estão a entender? Depois, se repararem, se os automóveis tiverem reboque,
Mais fácil ainda, porque fora das localidades, automóveis com reboque são todos 70. Então, se a pergunta for, fora das localidades, um automóvel qualquer com reboque, qual é o limite máximo? 70. Todos eles. Então não é preciso estar a pensar muito. E às vezes vocês estão ali a pensar, a deitar fumo, a pensar ligeiro, pesado, com reboque, sem reboque. Depois confunde tudo, não é? Então é só pensar na coluna. Estamos fora da localidade. Sem reboque é fácil, porque o nosso ligeiro passageiros é o que pode andar mais, 90. O resto é tudo 80. Com reboque são todos 70. E está decorado fora das localidades. Porquê que eu vou à autoestrada? Porque vou falar no limite mínimo de velocidade. A autoestrada é a única via que temos o limite mínimo obrigatório. Qual é? 50, exatamente. Portanto, o mínimo é obrigatório, 50. Mas os máximos, lá está, estão aqui. Vamos focar outra vez e pensar nos automóveis sem reboque. Sabem que o nosso ligeiro passageiros, qual é o limite máximo? Essa toda a gente sabe, ninguém se engana, não é? 120. Então pronto, 120 para o nosso, ligeiro de passageiros. A seguir vem o ligeiro de mercadorias, que pode ir até 110. Depois vem o pesado de passageiros, o autocarro, que pode ir até 100. E depois o pesado de mercadorias, o caminhão, pode ir até 90. Ora, se perceberem por aqui, reparem, o limite máximo é 120. Os restantes é 10 em 10 a menos. É tipo uma escadinha. Tim, tim, tim. Vai diminuindo 10. Então, nós sabemos a sequência da tabela. Ligeiro de passageiros, ligeiro de mercadorias. Pesado de passageiros, pesado de mercadorias. Então, se o ligeiro de passageiros lá em cima é 120, o ligeiro de mercadorias, menos 10, dá 110. Depois, o pesado de passageiros, menos 10, 100. E o pesado de mercadorias, menos 10, 90. 120, 110, 100, 90. Depois, se repararem, com o reboque, aos ligeiros, atenção, vamos tirar 20 km/h, reparem. É menos 20. O nosso ligeiro passageiro, se era 120, não tendo o reboque, se tiver o reboque, tira-lhe 20 km/h, passa para 100. Depois o ligeiro de mercadorias, que é 110, se não tiver o reboque, se tiver o reboque, tira-lhe 20, fica 90. Depois, os autocarros e os caminhões, isto é, os pesados, já não tira 20, mas tira 10. Então, o pesado de passageiros, o autocarro, é 100 km/h, se não tiver reboque, se tiver reboque, 90. O caminhão, que era 90 km/h, tira 10, fica 80, se tiver o reboque. Então, pronto, é isto, tem que pensar. Autoestradas, sem reboque, 120, 110, 100, 90, sem reboque. Tendo o reboque na autoestrada, aos ligeiros, tira-lhe 20 km/h, aos pesados, tira-lhe 10. Agora, vamos às vias reservadas a automóveis e motociclos. Ligeiro de passageiros, o limite máximo é 100. Ligeiro de mercadorias, em relação ao nosso, tira-lhe 10, isto é, fica 90. Sem reboque, atenção. Depois, o autocarro, são 90 km/h, se não tiver reboque, e o caminhão, 80. Agora, vocês certamente já ouviram falar, é 1998. Se juntarem estes números, não é o que está ali? 1998. Pronto, e de uma forma também decoraram. 100, 90, 90, 80. Depois, se tiver o reboque, ligeiro de passageiros, vamos tirar 20. Isto é, dos 100 passa para 80. Já o ligeiro de mercadorias, tira 10. Dos 90 passa para 80. Um pormenor muito importante são os autocarros. Nas vias reservadas a automóveis e motociclos, se repararem, com ou sem reboque, é igual. 90. E esta pergunta sai muito. E porquê? Porque normalmente nós estamos na ideia sempre que, tendo o reboque, tira. Então pergunta, qual é a velocidade máxima permitida para um pesado de passageiros na via reservada a automóveis e motociclos com reboque? E a pessoa pensa, sem reboque é 90, com reboque se calhar é 80. Estão a entender? Porquê? Porque nós temos sempre a tendência a dizer que com reboque tira. E realmente tirem todas. Só aqui não tirou. Então não se esqueçam, autocarros, que são os pesados de passageiros, com ou sem reboque na via reservada a automóveis e motociclos, é exatamente a mesma velocidade, 90 km/h. E aqui no pesado de mercadorias, no último, é 80 km/h, se não tiver o reboque, tendo o reboque, tira 10, passa para 70. Agora, claro, isto tudo junto parece confuso, não é? O que eu quero que vocês façam em casa, diário, vão decorar coluna a coluna dos automóveis. Só estou a pedir isso, vocês decoram isto em 5 minutos. Decorem dentro das localidades, decorem fora das localidades, via reservada e autoestradas, uma a uma.
Não façam mistura de grelos. Vocês decoram hoje, amanhã ainda se lembram, se calhar para a semana já não se lembram tão bem. Por isso é que de vez em quando tem que ir revendo. E depois, claro, antes do exame, bastantes dias antes, vamos fazendo este exercício, coluna a coluna, linha a linha, aquilo que vocês quiserem fazer. Vamos decorando, ok? Ficou. Mas depois vamos, nas vésperas do exame, não é na véspera, nas vésperas, tem que estar isto tudo sabido de cima a baixo. Vocês só vão se estressar com isto se decorarem na véspera. Porque depois chega ao dia e vai baralhar tudo. Mas o que eu queria chegar aqui com esta explicação é que se vocês virem isto por colunas não é assim tão difícil. Agora na parte final da tabela. Então vamos começar pelos tratores. Tratores agrícolas ou florestais só podem andar dentro da localidade a 30 e fora 40. Depois as máquinas é que temos máquinas agrícolas, motocultivadores e tratocarros. E se repararem é tudo 20. 20, 20. E depois temos as máquinas industriais, que se não tiver matrícula é 30-30. Se tiver matrícula já pode andar em todas as vias, que é 40, 70, 70, 80. Se repararem, tem as mesmas velocidades que os caminhões com reboque. Pesados de mercadorias com reboque, olha, 40, 70, 70, 80. Já decoramos a tabela toda. Isto é o que vocês têm que fazer em casa. Não há outra forma, é meter isto na cabeça, decorar, não é? Aquilo que eu vos disse, o conselho que eu dou é dividir a tabela. Vamos começar pela parte de cima, ciclomotores e motociclos e triciclos. Decoramos. Dei uma dica também, que era, sabem que os motociclos, as motas mais potentes, são as velocidades iguais aos automóveis, ligeiros, de passageiros, não é? Em que sem reboque é 50, 90, 100, 120. A moto normal, sem carro lateral, também é 50, 90, 100, 120. O motociclo, se tiver o carro lateral, é a mesma coisa que o nosso ligeiro ter o reboque. Passa a ser 50, 70, 80, 100, é menos 20. Mas vamos procurando aqui semelhanças. Outra semelhança era os triciclos. Lembram-se dos triciclos? Lembrem-se sempre daquela sequência 8, 9, 10, números seguidos. 50, 80, 90, 100. E quem é que tem essas velocidades também? Os autocarros, pesados passageiros. 50, 80, 90, 100. Olha. Depois temos os caminhões, os pesados de mercadorias com reboque, que é a mesma coisa que as máquinas industriais com matrícula. 40, 70, 70, 80. Agora aconselho muito isso. Façam num caderninho, copia e vão escrevendo as velocidades, tim, um a um. Isso parece que não, mas uma pessoa vai escrevendo, vai memorizando, ok? Pronto, escreve uma vez, escreve duas, ou lê em voz alta, mais fácil de decorar. Se estiverem em casa, olha, por exemplo, o vosso parceiro ou parceira, não é? Não tem nada para fazer de especial um dia à noite, por exemplo, hoje. Diz assim, ó amor, vamos falar da tabela das velocidades. Já? Mas hoje vai chegar a casa e vai dizer assim, ó amor, anda cá, vamos ver a tabela das velocidades. E começam, ditam, e a outra pessoa do outro lado vai ficar assim com os olhinhos de, que lindo. Sabe tudo. É assim com uma cara de orgulho, não é? Ou ao contrário. Quem não tiver parceiro ou parceira, olha, inventa um. Estou a brincar, mas a falar a sério. Se lerem em voz alta, decora mais fácil.